Estamos a um mês das eleições municipais. Em Santa Catarina, quase 5 milhões de eleitores devem comparecer às urnas para escolher seus candidatos. E para garantir que tudo aconteça dentro do esperado, a Justiça Eleitoral precisa intensificar os trabalhos já no início de cada ano eleitoral. E em 2016 não está sendo diferente. A Justiça Eleitoral ela tem um trabalho permanente. Muitos pensam que só funciona no período de eleição. Na verdade, é toda uma preparação, é todo um envolvimento de servidores, de pessoal, de material, no sentido de que nós tenhamos uma eleição tranquila. E nós atualmente já estamos num processo bem próximo do dia fatal, que é o dia 2 de outubro, o dia da eleição, e todos esses processos preparatórios já estão devidamente realizados e estamos numa fase já de execução, começando já com os julgamentos dos registros de candidatura. Então, o nosso serviço está em dia, prestado de forma a contentar não só aqueles que trabalham no sistema de justiça eleitoral, mas todos aqueles que se socorrem da justiça eleitoral para exercer os seus direitos. Então, penso que o eleitor pode ficar tranquilo, que nós teremos uma eleição, como sempre, democrática e que vai atender os interesses de todos. Em janeiro, 5 municípios intensificaram o cadastramento biométrico obrigatório dos eleitores. Outros 14 já haviam finalizado a coleta das digitais. Nas eleições do dia 2 de outubro, eleitores destas 19 cidades serão identificados pelas digitais no momento da votação. Já em 9 municípios do estado, onde o processo biométrico ainda não foi finalizado, vai acontecer o que chamamos de votação mista. Em alguns municípios realmente se iniciou o cadastramento biométrico, mas não houve uma revisão total do eleitorado. Então, nesses municípios haverá uma votação que nós chamamos de híbrida. O eleitor que ainda não fez a biometria vota da forma tradicional e o eleitor que já fez a biometria, ele vai comparecer à sessão eleitoral com os documentos, um documento com foto, título de eleitor, mas ele lá será identificado também pela digital e por fotografia que constará da folha de votação. Em maio, o TRE catarinense finalizou o atendimento para a regularização do cadastro eleitoral, quando o eleitor pode realizar transferências, alistamentos e atualizações cadastrais. Para facilitar a comunicação entre a Justiça Eleitoral e os eleitores, o tribunal lançou em junho o Portal do Eleitor, canal que viabilizou a centralização de informações, a emissão de certidões e a convocação de mesários via internet. Desde julho, aproximadamente 66 mil mesários começaram a ser convocados pela Justiça Eleitoral catarinense. A convocação dos mesários iniciou em julho, os cartórios estão finalizando esse trabalho de convocação e agora já iniciando também toda a capacitação desses mesários. Eles estão sendo treinados, conforme o cartório eleitoral, isso obedece a um calendário diferente e vai até o final de setembro, porque em torno de 66 mil mesários, todos eles vão ser treinados. Essa participação do mesário é o nosso maior contingente de colaboradores na eleição. Sem a presença deles e esse trabalho tão importante, a eleição não aconteceria. No início de julho também, o tribunal realizou a semana eleitoral, com o objetivo de preparar magistrados, candidatos, advogados e servidores para a realização e participação nas próximas eleições municipais. Foram 5 dias de intensa programação, que contou com palestras, reuniões com representantes de partidos políticos, juízes eleitorais e treinamento dos chefes de cartórios do estado. A semana eleitoral foi concebida com o propósito de concentrar as atividades de preparação para o pleito eleitoral desse ano. Então foram preparados, ou formados, todos os servidores a respeito de legislação, de técnicas, procedimentos para o pleito eleitoral. Os magistrados também receberam informações importantes, principalmente com foco na alteração da legislação eleitoral. Os partidos políticos também participaram diretamente dessa preparação, também com foco nessas alterações da legislação. A semana eleitoral foi finalizada com um grande congresso de direito eleitoral, promovido pela Justiça Eleitoral em parceria com a OAB e a ALESC. Tivemos inúmeros palestrantes de renome, e contamos, inclusive, com palestra dos ministros do TSE. E foi durante o Congresso ainda que o TRE catarinense lançou a campanha A Vitória da Democracia,
com o objetivo de informar o eleitor sobre a importância da escolha consciente dos candidatos, do exercício livre do voto, da fiscalização ativa dos gastos de campanha e do acompanhamento dos mandatos dos representantes eleitos. Entre 20 de julho e 5 de agosto, as agremiações partidárias realizaram as convenções para escolha de candidatos. No dia 15 de agosto, último dia do registro de candidaturas, mais de 17 mil pedidos foram protocolados nos cartórios eleitorais do Estado. A partir do prazo final do período de registro de candidaturas, todo o processamento dos pedidos de registro é realizado pelos cartórios eleitorais em primeiro lugar. Se houver alguma decisão que gera inconformação do Ministério Público ou de alguma parte, começam a vir os recursos para o tribunal. Todo esse processo de registro de candidaturas está na lei para ser julgado até dia 12 de setembro. E a gente vai começar a receber a partir de agora os recursos em registro de candidaturas. A partir do dia 15 também começa o prazo de propaganda eleitoral. Então todos já estamos recebendo alguns processos aqui no tribunal também, os cartórios já receberam vários e estão julgando, então os nossos serviços de jurisprudência estão trabalhando muito nesse sentido, a Corregedoria está trabalhando muito nesse sentido da orientação também. Então todo o processo de propaganda eleitoral está sendo julgado agora nos cartórios eleitorais e à medida que vão vindo os recursos para o tribunal, eles vão sendo julgados. Toda a Justiça Eleitoral de primeiro e segundo grau já estão fazendo plantão, tanto nos cartórios quanto nos tribunais. E o plantão, ele tem essa função de recebimento de todos os pedidos, então o protocolo funciona normalmente, com um horário um pouquinho diferenciado, né? Mas para receber todos os pedidos de processos de eleição nessas eleições de 2016. Para garantir o bom funcionamento das urnas, o TRE catarinense participou de 2 simulados nacionais de urnas e sistemas eleitorais, promovidos pelo TSE, nos meses de junho e agosto. No dia 19 de agosto, o tribunal finalizou as entregas das urnas eletrônicas que serão utilizadas no próximo pleito. As urnas estão passando ainda por processos de manutenção, que são realizados pelos técnicos contratados pela Justiça Eleitoral. Em seguida, elas serão carregadas com os dados oficiais para as eleições, quando estarão prontas para o dia da eleição. Ao todo, a Justiça Eleitoral efetuou 20 roteiros de distribuição para a entrega das 20.244 urnas que serão utilizadas no dia 2 de outubro. As urnas eletrônicas elas ficam em constante manutenção aqui no TRE. Mesmo em ano não eleitoral, elas passam por um ciclo de manutenção programada. No ano eleitoral, a gente intensifica esses procedimentos. Inclusive, esse ano a gente realizou 2 simulados coordenados pelo TSE, onde nós testamos todos os nossos 6 modelos de urnas que serão utilizados nas próximas eleições, para que no dia elas estejam aptas e apresentem o menor número de defeitos possíveis. E o trabalho da Justiça Eleitoral não para por aí. Preocupado em manter o eleitor sempre bem informado sobre o processo eleitoral, o TRE catarinense disponibiliza uma série de ferramentas, como o simulador de votação, o sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais, a cartilha de propaganda eleitoral, além de um conjunto de aplicativos que podem ser baixados no celular para conhecer melhor o candidato. Agora é a vez do eleitor contribuir para o processo eleitoral. A campanha eleitoral já está nas ruas e nos meios de comunicação. Cabe a cada cidadão participar, fiscalizar e, principalmente, escolher de forma responsável os representantes. No dia 2 de outubro, apenas alguns cliques vão definir o destino da sua cidade.